Hoje nós temos um convidado especial, mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero cumprimentar o meu amigo talker, Antônio Claré Júnior. Boa noite, Claré. Boa noite, meu amigo Paulo Leite. Cumprimento a todos que nos acompanham nesse Talks dessa segunda-feira. Tenho certeza que tem muita gente aí no trânsito e também na Rede Mais aí por toda Minas Gerais. Bom, vamos apresentar o nosso convidado, é o presidente eleito ontem na eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, Gustavo Chalfun. A placa No Caminho Certo venceu as eleições e ele está aqui para conversar com a gente. Ele tem aí um triênio 2025-2027 à frente da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Chalfun, prazer conversar com você. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite e estar aqui com a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Claré. Prazer e alegria estar aqui com vocês e com todos os telespectadores e ouvintes também da 98. Bom, o nosso 98 Talks fala lá para o seu sul de Minas, né? O seu querido sul de Minas, tua origem lá no sul de Minas. E a gente já começa te perguntando o seguinte: você foi eleito numa eleição bastante disputada, né? Com vários players aí concorrendo, e o que mostra o dinamismo da Ordem dos Advogados do Brasil. É bom que se frise isso. Mas quais são os desafios à frente da instituição a partir de agora, Chalfun? Bom, mais uma vez agradecendo a oportunidade. Eu creio que os desafios será, num primeiro plano, reunificar a advocacia, compreender que nós fomos eleitos por 37.755 advogados e advogadas, mas que temos uma gestão para defender toda a advocacia. Reunir a advocacia de norte a sul, de leste a oeste, num propósito de um trabalho no caminho certo, que era o nome da nossa chapa, mas acima de tudo na defesa da ordem jurídica, do Estado Democrático de Direito, da boa aplicação das leis, da justiça social, das missões institucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, essa que é, sem sombra de dúvida, com todo respeito às demais, a maior entidade da sociedade civil organizada. Eu estou muito orgulhoso da vitória do nosso grupo, da nossa futura diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, da Caixa de Assistência, e pronto para trabalhar. Chalfun, presidente Chalfun, né? Primeiramente cumprimentá-lo pela expressiva vitória, né? Desejar aí muito sucesso nesse triênio. Você já tem experiência, né? É o atual presidente aí da Caixa de Assistência da OAB e tem feito um belíssimo trabalho. Tenho certeza que será repetido agora em nível de Ordem dos Advogados do Brasil. A gente sabe que a sua vitória, né? Ela teve o apoio do atual presidente Sérgio Leonardo, e você esteve ao lado dele nesse último triênio aí. O que o senhor pode citar para nós aqui de bom que aconteceu nesse último triênio e que será mantido, os bons projetos que serão mantidos aí e que os advogados de Minas Gerais podem esperar como continuados? Eu acredito, Claré, que o presidente Sérgio Leonardo trouxe uma nova forma de fazer gestão à advocacia de Minas Gerais, estando ainda mais presente nas subseções, no interior do estado de Minas Gerais, mas prestigiando e valorizando também a capital mineira. Eu acredito que a defesa das prerrogativas profissionais, a partir de um projeto por ele iniciado, denominado Prerrogativa é com o Presidente, trouxe uma nova visão no modo do exercício das nossas prerrogativas profissionais, a criação da Escola de Prerrogativas, que foi pioneira em todo o país, bem como o cadastro de violadores de prerrogativas, a título de guisa, nos guisando aqui como exemplos para o exercício das nossas prerrogativas profissionais, mas a própria gestão da OAB, em absoluta sintonia com a Caixa de Assistência, dentro de um contexto das duas entidades, dentro de um contexto do sistema, trouxe várias inovações, como posso destacar a telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein, que foi um modelo de aproximação e entrega efetiva de saúde de qualidade do maior hospital privado deste país aos advogados e às advogadas mineiras, 100% gratuito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o exercício da telepsicologia também lançado na nossa gestão, projetos de inovação, como a entrega ao advogado e advogada jovem do primeiro certificado digital para iniciarem as suas atividades profissionais, o primeiro site, porque muitos advogados e advogadas em Minas ainda não tinham o seu próprio site e passaram a ter, a partir da nossa gestão, na Caixa de Assistência. Eu acredito que os últimos 3 anos foram 3 anos em que a advocacia retomou o orgulho desta profissão tão importante. E eu creio, se Deus permitir, que nós seguiremos nessa linha da inovação, da inclusão e do avanço, alcançando ainda melhores resultados aos advogados e às advogadas.
Chalfon, você fala dessa transformação, mas nós vivemos em transformação constante, particularmente do ponto de vista econômico, dos pontos de vista econômico e social. Como é que você vê o futuro da advocacia, tendo em vista essa transformação que o mundo está passando? Nós criaremos, Paulo, a partir do dia 6 de janeiro de 2025, um departamento de inovação e tecnologia na UAB de Minas Gerais, exatamente para podermos chegar frente a esses desafios que existem acerca de inovação, que constantemente vão sendo alterados em nosso dia a dia, e a partir disso, esse Departamento de Inovação e Tecnologia propiciará este próximo passo que a Advocacia de Minas Gerais precisa dar no exercício da sua profissão. Nós precisamos trazer com maior ênfase a advocacia para se habilitar ao exercício da profissão associado à inovação e à tecnologia. Nós pretendemos criar na nossa gestão, e o faremos, se Deus permitir, o primeiro hub de inovação exclusivamente voltado para a advocacia. Nós precisamos fomentar o exercício da inovação, da tecnologia, utilizando a inteligência artificial e a tecnologia da informação como elementos para auxiliar o advogado e a advogada no seu cotidiano. Chalfon, presidente Chalfon, né? Agora tem que chamar assim, né? Respeitar a liturgia do cargo. O senhor, como eu disse agora há pouco, entrega agora ao fim do ano a sua gestão na Caixa. Aqui nós não somos um programa para advogados, apesar de termos muitos advogados acompanhando, mas o nosso foco é a sociedade como um todo. Se o senhor pudesse explicar qual que é a função da Caixa e as principais entregas que o senhor teve nesses 3 anos, seria muito interessante. Perfeito. A Caixa é a entidade assistencial da Ordem dos Advogados do Brasil, mas interna corporis. Ela faz a assistência aos advogados e advogadas, entregando benefícios não só de ordem material e financeira, e com advogados que transitório ou permanentemente tenham sofrido situações que impossibilitem o exercício do trabalho, ou mesmo no exercício do trabalho que dificultam as questões financeiras da advocacia, e por essa razão existem os benefícios assistenciais da nossa entidade, os auxílios à advocacia como um todo, mas, para além disso, nós promovemos um trabalho em conjunto com as nossas subseções, podemos realizar a entrega de 143 sedes em todo o interior do estado de Minas Gerais, realizar a entrega da sede nova da UAB de Minas Gerais, neste mandato, neste triênio, ocasião em que trouxemos a UAB para o século XXI, depois de 50 anos de utilização de um edifício que foi adequado para a época em que foi construído, mas que precisava ser modernizado à medida da evolução da própria vida em sociedade. E por essa razão, não só com as entregas materialmente realizadas às subseções, mas com os projetos já citados anteriormente, destacando-se aqui desde a telemedicina, a telepsicologia e os projetos que eu anteriormente citei, eu acredito que ao longo deste triênio fizemos por merecer não só a eleição à UAB de Minas Gerais, mas também cumprimos os compromissos firmados lá em 2021 com a classe, quando colocamos o nosso nome à disposição para, junto com o presidente Sérgio Leonardo, caminharmos àquela altura com a nossa chapa que chamava-se Renova a UAB. Chalfon, eu particularmente sou um observador do ambiente jurídico. Não sou um operador, sou um observador do ambiente jurídico. E eu e muitas pessoas na sociedade têm algumas restrições com a insensibilidade e com a morosidade do sistema judiciário no nosso país. Como é que a Ordem dos Advogados do Brasil pode fazer para atuar no sentido de tornar um judiciário mais sensível, mais sintonizado à realidade do mundo que vivemos e com mais agilidade para dar uma resposta mais rápida àqueles casos que vão bater à porta do judiciário? Paulo, eu acredito muito que o artigo 5º da Constituição da República, no seu inciso 78, que trata da razoável duração do processo e que é, portanto, uma cláusula pétrea, porque está no artigo 5º, e nós falamos aqui para a sociedade, não para operadores e profissionais do direito, ele precisa literalmente chegar à sociedade como um todo. Isso se faz com uma justiça que não seja letárgica, com uma justiça que consiga entregar a tempo e modo aquilo que o jurisdicionado, ou seja, o cidadão brasileiro, o cidadão mineiro, espera. Eu acredito que nós precisamos ter um diálogo permanente com os tribunais, para alcançarmos que essa razoável duração ocorra naturalmente, que os juízes tenham estrutura, que o Poder Judiciário tenha estrutura, que os advogados consigam ser
ouvidos pelos magistrados, pelas magistradas, não só do Estado de Minas Gerais, mas no país como um todo, e, consequentemente, se operacionalize esse comando constitucional, a razoável duração do processo, enquanto um princípio e um dispositivo constitucional, ele precisa, na prática, ecoar. Nós precisamos fazer com que o jurisdicionado sinta que tem uma justiça célere, que tem uma justiça eficaz. Evidentemente que, guardados alguns princípios que para nós são muito caros, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal. Isso tudo aliado a uma justiça que entregue resultados, fará com que o jurisdicionado se sinta ainda mais protegido por um Estado que efetivamente lhe entregue a jurisdição, ou seja, o poder-dever deste Estado de solucionar os conflitos. Presidente Chalfun, falando um pouco sobre tecnologia, né? O senhor trouxe a questão da telemedicina, né? Junto ao Hospital Albert Einstein para os advogados de Minas Gerais. E uma curiosidade, novamente para a grande parte da sociedade que não é formada por advogados, uma curiosidade é que pela primeira vez nós tivemos as eleições no modo online aqui em Minas Gerais. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Sobre esse primeiro evento, se vai continuar, se deu certo, se houve ocorrências ou não, qual o feedback que está tendo? Eu acredito que as eleições transcorreram com a maior normalidade e naturalidade. Os resultados foram entregues em menos de 10 minutos. Em menos de 10 minutos foi proclamado pela Comissão Eleitoral o resultado do pleito. Um pleito que custou 10% daquele penúltimo pleito realizado em 2021, trazendo economia aos cofres da OAB de Minas Gerais. Um pleito que permitiu que advogados e advogadas exercessem de onde estavam o exercício sagrado do direito ao voto. Nós que tivemos uma eleição num pós-feriado, tivemos advogados realizando a votação de uma eventual fazenda, de uma eventual visita à praia, uma eventual visita à família, podendo realizar a eleição até mesmo fora do país. A eleição online trouxe uma ampliação dos participantes e tivemos uma abstenção muito próxima àquela realizada nas eleições municipais. O índice de abstenção foi menor que 25%, o que fez com que a advocacia se aproximasse mais da Ordem dos Advogados do Brasil. Tanto é verdade que tivemos quase 70 mil dos 91 mil eleitores aptos. Dos 140 mil inscritos em Minas Gerais, tínhamos 91 mil aptos ao exercício do voto, e desses 91 mil, tivemos uma votação próxima a 69 mil eleitores que compareceram às urnas e puderam nos eleger como presidente da OAB. Chalfun, nós temos aí, já de algum tempo, um protagonismo na transformação da sociedade, da OAB, da Associação Brasileira de Imprensa, mas fala um pouquinho mais particularmente dessa participação política e social da OAB. Nós vivemos hoje um mundo polarizado, conturbado, difícil de se manifestar em opiniões. Tudo que você fala, você tem que ter um cuidado extremo para saber o que o outro pode entender. Com esse mundo que nós vemos hoje, qual é a ação que já é de tradição da própria Ordem dos Advogados do Brasil? Qual é a ação de visão política e transformadora que tem a Ordem dos Advogados no Brasil e em Minas Gerais? Eu acredito que no Brasil as grandes pautas da sociedade brasileira estão todas com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo seu Conselho Federal e pelo Colégio de Presidentes, que são os 27 presidentes dos estados e do Distrito Federal, que conjuntamente com o Conselho Federal participam destas pautas das mais importantes, as maiores discussões do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, refletindo situações na sociedade político-brasileira, tem a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. E nós também participaremos, junto com a Assembleia Legislativa, junto com o Governo do Estado, junto com os órgãos e com as representações instaladas em Minas Gerais, desse diálogo permanente em busca de uma democracia plena e que, efetivamente, a Ordem dos Advogados do Brasil possa manter-se, tal como foi na gestão do presidente Sérgio Leonardo, ouvida e respeitada. Eu acredito que a Ordem tenha, a partir da literalidade do artigo 133 da Constituição da República, que disciplina ser a advocacia indispensável à administração da justiça, uma obrigação para com a sociedade. Isso está emanado também no artigo 44 da Lei 8.906, que é o nosso estatuto, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, o nosso
caderno regulatório que traz à OAB a obrigação de promover a defesa da ordem jurídica, do Estado democrático, da boa aplicação das leis e da justiça social. Bom, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta, porque é uma questão que também aqueles que não estão diretamente ligados à ação da Ordem dos Advogados do Brasil devem estar se questionando nessa conversa com o presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Existe, claro, em toda a profissão, mas na advocacia, a prática ilegal, antiética de alguns dos advogados, alguns deles e muitos deles associados à Ordem dos Advogados do Brasil. Como fazer para combater isso e qual é a importância da atuação da Ordem nessa frente de atuação? Eu acredito que ter um tribunal de ética e disciplina, tal como na gestão do presidente Sérgio Leonardo, que promova a responsabilização daqueles que não coadunam com as disposições do nosso Código de Ética e Disciplina, que precisa ser observado por toda a advocacia. Nós seremos vigilantes em observar que os advogados e advogadas mantenham a ética como um princípio instrumentalizador da própria profissão, que sigam corretamente as disposições deste código e, evidentemente, que aqueles que infringirem, respaldado aqui, o direito à ampla defesa e o contraditório, merecem as sanções, evidentemente, previstas no nosso ordenamento jurídico, no caso, a própria Lei 8.906 e o nosso Código de Ética e Disciplina. Dr. Gustavo Chalfun, presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, para o triênio 2015-2017. Muito obrigado por sua presença aqui conosco no nosso 98 Talks. Sucesso à frente da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, desejo a todos uma ótima noite. A Ordem dos Advogados do Brasil, a partir de janeiro de 2025, estará à disposição e, enquanto presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, na gestão tão bem liderada pelo presidente Sérgio Leonardo, me coloco à disposição para estar aqui com os senhores e com as senhoras. Muito obrigado.